Eu quero começar o vídeo de hoje contando uma história que é até difícil de você contar sem dar uma embargada na voz, porque é uma história muito bonita e que acho que simboliza de alguma forma o quanto que esse sábado, dia 17 de maio de 2025, é especial para o torcedor do Crystal Palace. Lá atrás, em 2011, 3 torcedores do Palace foram filmados pela câmera de transmissão de um jogo mais ou menos qualquer, entre Palace e Manchester United, celebrando um gol da equipe. Esses 3 torcedores eram um pai e 2 filhos. Em 2017, esse pai, infelizmente, faleceu depois de ser diagnosticado com um câncer terminal. A imagem daquela comemoração de 2011, hoje, aqui em Wembley, para essa torcida que ainda comemora, ela virou bandeirão do pai abraçando os 2 pequenos. Os 2 pequenos cresceram e estavam aqui nas arquibancadas de Wembley, chorando ao se verem junto com o pai no bandeirão. Então os 2 estavam aqui e de alguma forma o pai também. Essa enorme sensibilidade do Crystal Palace de organizar isso num dia tão especial deixa esse sábado ainda mais especial. Porque foi o dia mais bonito, não só da vida desses irmãos, mas de todos esses torcedores e dos 163 anos de história do clube. Atenção, 163. Porque em 163 anos o Palace nunca havia sido campeão de um troféu, de um campeonato, de uma Copa de primeira prateleira do futebol inglês, apenas de divisões inferiores, bicampeão da segunda divisão, campeão da terceira divisão, mas nunca havia conquistado um troféu da elite do futebol nacional. 163 anos, bicho. Não dá nem para chamar de sair da fila, porque se você nasce e passa a vida inteira na fila, a fila vira casa, deixa de ser fila. A fila só é fila para quem acha que vai sair ou espera que vai sair. E hoje o Palace descobriu o que é a vida depois da fila, o que é se alimentar depois desse jejum. E o Crystal Palace, ele agora tem como casa o hall dos campeões. A FA Cup, imagino que você já saiba disso, ela é a competição mais antiga da história do futebol, das que ainda existem. E desde que ela foi criada, a gente teve 44 campeões diferentes, hoje 45. É muito raro, portanto. Ainda mais na concentração de títulos e de grana dos últimos anos, das últimas décadas. Nesse século, o Palace é apenas o 3º campeão inédito da FA Cup, depois do Wigan em 2013 e do Leicester em 2019, se eu não me engano. Agora a gente tem o Crystal Palace em 2025. O Crystal Palace, ele é campeão da Inglaterra, que hoje, para esse torcedor, tem o tamanho do mundo. E dentro do mundo cabe a Europa. Pela primeira vez na temporada que vem, o Crystal Palace disputará uma competição europeia. Disputará a Europa League. A quantidade de torcedor chorando que eu vi hoje aqui, cara. Eu tava filmando os torcedores porque eu fiquei no campo durante o jogo, atrás de um dos gols. Eu filmei um torcedor mais velho que assim que o apito final veio, ele se ajoelhou, não conseguiu nem celebrar, tava só chorando copiosamente. A quantidade de torcedor chorando, gente. Por isso que o futebol, um dos pontos mais legais do esporte, é ver os mesmos campos, os mesmos times, os mesmos estádios e as mesmas competições acabarem com histórias diferentes. Ah, são 22 jogadores correndo atrás da bola. Sim, mas o significado dessa corrida é diferente a cada história. Nem toda final tem o mesmo tamanho. Hoje, essa final tinha 2 tamanhos muito diferentes para os 2 times que entraram em campo. Para o Crystal Palace, tinha sabor de Copa do Mundo. Não haveria nenhum torcedor do Manchester City chorando. O sucesso traz uma noção de dormência.
o sucesso traz o costume. O sucesso repetidamente traz o costume. E o costume tira um pouco da emoção, é humano. É humano. O meu primeiro jogo de Champions não tem o mesmo sabor do meu último jogo de Champions, por mais que eu tente me beliscar toda vez para saber como é que é o jogo de... A minha primeira final de FA Cup não é tão... Essa não tem o mesmo grau de especialidade. É humano. Então, cara, quando você tem histórias como essa do Palace, como a do Newcastle na Copa da Liga, as duas Copas inglesas nessa temporada entregaram duas histórias absolutamente espetaculares. Porque o sucesso de quem não tem o costume de ser bem-sucedido emociona muito mais. O Palace veio para a final da FA Cup pela terceira vez na própria história. Foi vice em 2010, em 1990 e em 2016 para o Manchester United. E em 2010, quase faliu. Se salvou por conta de um ponto de cair para a terceira divisão. E aí o Steve Parish, hoje o presidente desse clube, assumiu e reconstruiu o Crystal Palace em um dos times mais divertidos de se ver jogar no futebol inglês nos últimos anos, especialmente desde a chegada de Oliver Glasner, campeão da Europa League com o Frankfurt e 15 meses atrás assumindo esse Crystal Palace e tornando esse time mais legal. Mesmo no vazio pós-saída de Olise por Bayern de Munique, antes do início dessa temporada. O crescimento de Eberechi Eze, que terminou a temporada muito diferente de como começou. Começou com altos e baixos, lesões, jogos mais opacos, e é ele quem faz o gol do título. O talento de Adam Wharton, um dos jogadores mais legais de se ver jogar na posição hoje, dentre os ingleses. O bom soldado Daniel Muñoz, o melhor lateral direito do futebol inglês na temporada, na minha humilde opinião. O colombiano que pouco tempo atrás estava no Atlético Nacional. E os tantos recomeços de Matheus França, o brasileiro desse elenco que no banco não ficou hoje por aqui, mas veio com a equipe e celebrou essa taça depois de tantos meses tentando voltar. E voltou. Aos poucos vai voltar o brasileiro revelado no Flamengo. E no jogo de hoje, o protagonismo absoluto, agora chegamos no jogo de hoje, para Dean Henderson. O goleiro que não era para ter passado do minuto 30 em campo, porque deveria, como manda a regra, ter sido expulso. Um erro crasso da arbitragem, não tem muita discussão, tá? Ele, numa bola longa para Haaland, ele chega antes de Haaland com a mão fora da área. Negou ao Manchester City uma chance clara e óbvia de gol. A bola se não foi na direção do gol porque o Dean Henderson a espalmou para o lado. E o Dean Henderson foi protagonista desse lance, deveria ter sido expulso. E não o foi. Depois ainda defende o pênalti cobrado por Omar Marmoush. Então, essa foi uma das 6 defesas fundamentais de Henderson nessa partida. Ele não era para ter terminado o jogo, mas terminou sendo o melhor jogador em campo. Eu sei que o gol do título foi do Eze, mas o jogador mais fundamental para o Palace foi revelado no Manchester United. Dean Henderson. Sempre gostei dele e achei que deveria ter sido mantido para o pós-De Gea. Mas aí não alinhou-se a expectativa do goleiro, a paciência dele e a paciência do clube. Inclusive, eu acho melhor do que o Onaná versão Manchester United. Enfim, isso é um papo paralelo. Ele defende um pênalti que também não era para ter sido marcado, na minha opinião. Não achei pênalti no Bernardo Silva. Não achei pênalti no Bernardo Silva. Aliás, esse pênalti que não era para ter sido marcado, também, em teoria, não deveria ter sido cobrado por Marmoush. Haaland estava em campo. E ele que vai para a bola, ele que pega a bola na mão, em algum momento ele dá e entrega a bola para o Marmoush. Não me pareceu ter sido uma daquelas táticas de jogador vai lá para ouvir
o boi de piranha, né? Que vai lá para ouvir gracinha do adversário para tirar a pressão do cobrador e depois o cobrador chega. Não, alguma coisa mudou. Eu não ouvi o Guardiola falando depois do jogo, não sei o que aconteceu, mas o cobrador oficial do Manchester City até o jogo de hoje era o Haaland. E ele entregou a bola para o Marmoush desperdiçar numa boa defesa do Dean Henderson. Aliás, o Haaland, que está voltando de lesão, completa a 7ª final em campo com o Manchester City e 0 gol marcado. Para o Manchester City, uma atuação que merecia um resultado melhor. Foi o time com mais posse de bola, foi o time com mais finalizações, foi o time com mais criação de oportunidades. Porém, finais não são jogadas, finais são vencidas e o Manchester City não conseguiu retratar a superioridade técnica em gols. No olhar macro, termina, agora de maneira oficial, a primeira temporada sem títulos desde a primeira de Pep Guardiola em 16-17. Aliás, apenas 2 temporadas na carreira de Pep Guardiola como treinador terminaram sem títulos. A atual e aquela em 16-17. A grande pressão não estava em hoje, tá? Apesar desse dado incômodo. A grande pressão está na Premier League, na terça-feira e no domingo. Porque com os resultados dessa rodada que começou e que o City, portanto, tem um jogo a menos, que começou nessa sexta-feira, as vitórias de Aston Villa e Chelsea, o City caiu para fora do G5, para fora das posições que classificam para a Liga dos Campeões. Então, recebe o Bournemouth na terça-feira. O Bournemouth desanimado com o título do Palace, porque o título do City hoje poderia entregar para o Bournemouth mais chances de estar na Conference League via Premier League na próxima temporada. Mas, enfim, pega o bom Bournemouth do Iraola e depois visita o Fulham aqui em Londres no domingo. A pressão está lá. Nessa temporada mambembe e decepcionante do Manchester City, a salvação, rapaz, às vezes é complicado. A salvação está no... Não estava aqui. Mesmo se fosse campeão, eu teria esse discurso. Está na busca pela vaga para a Liga dos Campeões. E estaremos na terça-feira no Etihad Stadium para cobrir isso de perto. Parabéns ao Crystal Palace. Para quem ficou 163 anos sem grandes títulos, as celebrações de hoje têm que durar algo que vai parecer 163 anos. Por favor. Eu só não me junto porque eu tenho uma meia maratona para correr nesse domingo, por isso que eu estou saindo correndo, não literalmente, porque eu só corro nesse domingo, aqui de Wembley para voltar para Manchester e acordar lá bem em condições para não me machucar e para completar a prova. Mas é isso, gente. Foi bonito cobrir isso aqui de perto, porque a melhor história aconteceu. Não seria o título do Manchester City, seria o título do Crystal Palace. E ver um título inédito é uma história com um sabor incomparável.